Bem, e agora vamos falar de mobilidade, vamos falar também de duas rodas, mas vamos falar um pouco mais ainda e para tal temos a Polisport, temos connosco Pedro Araújo, o CEO desta marca, uma marca com uma história também muito interessante. Aliás, acho que nas duas rodas há uma série de marcas com histórias fantásticas e a Polisport é uma delas, que nasce da necessidade do Pedro ter peças especiais para competir. Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre muito agradável de estar consigo. E a Polisport começou realmente da necessidade que eu tinha para ter peças para a minha moto. Portanto, a Polisport foi criada a partir de uma necessidade que eu tive quando eu estava muito ligado como utilizador às bicicletas e às motas, na altura mais às motas do que às bicicletas, e realmente percebi que em Portugal eu não tinha acesso a um conjunto de peças que eu utilizava e que eram importadas de outros países. A partir daí, com o conhecimento que tinha dessa necessidade, resolvi começar a estudar a possibilidade de desenvolver essas peças. Há outro aspecto que foi importante: nós começamos a trabalhar com peças em plástico, porque percebemos também que no local onde estávamos, Oliveira das Meias, zona de Oliveira das Meias, havia um conhecimento muito grande do setor de plásticos e, nomeadamente, na construção de moldes. Portanto, isto foi realmente a origem da Polisport. Aliás, eu comecei a trabalhar, aliás, eu criei a firma muito novo, tinha 19 anos, ainda estava a estudar em Direito, não tinha nada a ver com a minha atividade, mas realmente comecei a perceber que havia realmente um interesse muito grande no mercado nesse tipo de produtos. Eu quase que me atrevo a dizer a interromper com uma frase tão tipicamente portuguesa, que é: a necessidade aguça o engenho. Sem dúvida, porque é bom também explicar, estamos a falar no final dos anos 70, em que importar ou ter acesso a um produto que vinha de fora de Portugal era extremamente difícil. Era um momento em que a saída de divisas estava controlada e para importar qualquer tipo de produto era necessária a obtenção de um boletim de importação. Isto dificultava muito a importação e daí também, digamos, o grande interesse que tinha a produção poder ser feita em Portugal. Portanto, e este inicialmente foi a base que esteve subjacente também à criação da Polisport, foi esta. Portanto, foi realmente ter a possibilidade de fabricar cá em Portugal produtos que não existiam no mercado português. Pois há todo um caminho brilhante, de uma primeira fase em que a tal necessidade aguça o engenho, até a ser o maior produtor de dispositivos para transporte infantil, por exemplo, em duas rodas. Como é que se consegue começar quase do zero, portanto, uma necessidade de peças especiais para a moto, e acabar por ser líder mundial no setor? Ora bem, eu posso explicar e vai entender. Portanto, nós começamos inicialmente a trabalhar unicamente, a vender os nossos produtos no mercado português. Portanto, aliás, a distribuição que utilizávamos eram os retalhistas e os armazenistas que existiam na altura no mercado português, mas cedo percebemos que se realmente se quiséssemos ter um crescimento mais acelerado, tínhamos de depender de mercados de maior dimensão. Portanto, o mercado português é um mercado relativamente pequeno, somos 10 milhões e é o que somos, não podemos inventar pessoas, né? E o nosso setor,
em que eu estava inserido, nomeadamente na fabricação de peças em plástico para veículos de duas rodas, implica sempre a fabricação de moldes. E o molde, portanto, implica um investimento importante. Não importa se façam 10 peças ou 1 milhão de peças, o investimento é o mesmo. Portanto, e daí termos começado, logo passado 2 anos da criação da Polispor, começamos a explorar outros mercados fora de Portugal, porque o investimento estava feito e isto foi uma forma de conseguirmos rentabilizar o nosso negócio. Será a necessidade de criar escala, de aumentar. Criar escala, porque no mercado português não tínhamos a hipótese de criar essa dimensão. Não é? Mas toda essa dimensão que é criada assenta, atrevo-me, na inovação. Para uma empresa, e uma empresa que está ainda em fase de crescimento, e não é uma empresa como é hoje a Polispor, para lá chegar, como é que conseguiram, digamos, caminhar, assentar espaço em toda essa inovação, em todo esse desenvolvimento que foi necessário fazer? Ora bem, isso foi desde o primeiro momento em que a Polispor foi criada. Nós nunca quisermos vender, e desculpem a expressão, produtos ao quilo. Nós achamos que temos de vender produtos que possam gerar um valor acrescentado. E para isso temos de criar produtos diferenciados e que nos permitam realmente ter funcionalidades diferentes e atributos que outros concorrentes nossos não tenham. Portanto, vender um produto pura e simplesmente igual ou idêntico àquele que a nossa concorrência vende não tem qualquer interesse para nós. Isso ainda se mantém hoje como um ponto fundamental na nossa estratégia. Nós temos de apresentar produtos, desenvolver produtos que sejam diferenciados e que representem uma mais-valia para o consumidor, porque é a única forma de nós podermos conseguir também obter um valor acrescentado superior neste tipo de produtos. E é com esse espírito que se desenvolve um projeto como a IM2R, consórcio que faz com que a inovação portuguesa possa ter, digamos, um relançamento, quase uma refundação, é verdade? Com a IM2R, o tema é o mesmo. Se produzirmos produtos que não sejam diferenciados, que não tenham um valor tecnológico acrescentado, portanto, o nosso setor não tem futuro. Portanto, fazer aquilo que os outros fazem, portanto, sem qualquer diferenciação, não há futuro para este tipo de indústrias. Portanto, outro aspecto que eu quero realmente referir e que acho que nós, como português, toda a indústria portuguesa deve refletir muito, é a forma como conseguimos. Nós temos, como todos sabemos, nós vivemos num mercado global em que a Ásia tem um peso importante na competitividade global. Portanto, o que é que nós para competirmos com os chineses, portanto, com os mercados asiáticos, com os fornecedores asiáticos, temos de conseguir também fazer produtos, não é fazer exatamente aquilo que os asiáticos produzem, temos de produzir produtos de uma forma diferente, mas que tenham funcionalidades que possam superar a dos fabricantes asiáticos. Portanto, isto é fundamental também para o futuro do setor das duas rodas em Portugal. E, portanto, o reconhecimento, nomeadamente por uma associação de utilizadores dos vossos produtos, sem dúvida que é motivo de orgulho, mas mais do que tudo também forma de promoverem e de verem o trabalho reconhecido. Ganhamos também, portanto, aqui não posso dizer que ganhamos, foi o produto que obteve o nosso porta-bebés Bilby, obteve a melhor classificação no Stiftung Warentest, que é uma associação de consumidores, testes que são feitos por uma associação alemã de consumidores de prestígio, e o nosso produto, o porta-bebés Bilby, foi o produto melhor classificado nesse teste. Isto também é um orgulho, porque realmente é um teste extremamente exigente
em que os produtos são testados de todas as formas e feitios possíveis. Portanto, o produto é testado, são feitos todo o tipo de testes, portanto, os mais rigorosos para validar a qualidade do produto. E realmente o nosso produto, dentro de uma série de concorrentes nossos que foram testados, o nosso produto foi considerado o melhor. Portanto, aliás, ganhou este teste. Isto também é uma satisfação muito grande para nós. Falando da questão dos mercados, ou seja, dos mercados de origem e onde está neste momento grande parte da produção, e uma das necessidades que há nos dias de hoje é sem dúvida a sustentabilidade, a existência de cadeias de distribuição curtas é também um forte elemento para a sustentabilidade atual. Sem dúvida, esse é outro aspecto que mais recentemente tem tornado a produção na Europa mais apetecível. Portanto, nós neste momento temos de falar do reshoring da produção na Europa, por todas as razões, porque os mercados cada vez também exigem mais rapidez, uma rapidez maior, e portanto o tema ambiental também é outro, e temos de produzir realmente esses produtos de forma a que possamos ser competitivos. Isso o que é que implica? É utilizar outros processos de fabricação, portanto, e redesenhar os produtos para serem fabricados na Europa. Um produto para ser fabricado na Europa não pode ser desenhado nem desenvolvido da mesma forma do produto que vai ser fabricado na Ásia. E acho que estas são as vertentes fundamentais para que o setor possa ter futuro em Portugal e na Europa. Pedro Araújo tem uma visão interessante do futuro. É um visionário, digamos assim, do futuro da mobilidade. Como é que vê o futuro da mobilidade para Portugal? Como é que Portugal pode ser, digamos, um elemento, um ator importante nisto? E de que forma é que isso pode ser projetado para o resto da Europa e o resto do mundo, logicamente? A mobilidade vai continuar, digamos, a ter maior peso em toda a Europa. É bom não esquecermos que nos centros das cidades europeias, neste momento, não se pode chegar de carro. E há que encontrar outros meios de transporte. É lógico que a bicicleta não é o único meio de transporte da mobilidade que pode chegar aos centros das cidades, mas acho que já provou de uma forma muito importante que é o melhor meio para a pessoa se poder deslocar nos centros das cidades. Deslocar e também para fazer todo o tipo de distribuição, que não é só deslocação de pessoas. As cidades, os centros das cidades têm lojas, têm todo o tipo de negócios que necessita de ser abastecido e que não pode ser abastecido por um veículo, tanto a combustão. Claro. E as cargo bikes, nomeadamente, podem ter aqui um papel fundamental. Portanto, além disso, quando se fala de mobilidade, há uma série de outros devices que podem aparecer e que estão a aparecer para facilitar a deslocação das pessoas nas cidades e que são todos, eu enquadro todo este tipo de veículos na área das bicicletas. Podem ter 3 rodas, podem ter, digamos, com uma proteção para a chuva, mas são tudo, para mim, são tudo veículos que entram na área das bicicletas, nesta área em que nós atuamos, não é? Portanto, muito obrigado. Obrigado, futuro Pedro. Certamente brilhante para as duas rodas e mobilidade suaves portuguesas e, portanto, vamos vendo por aí a pedalar. Muito obrigado. É para isso que nós estamos aqui, para tentar desenvolver o setor. É o nosso objetivo. Não é? Obrigado. Obrigado, Pedro.